Nós estamos aqui hoje relembrando, fechando o último assunto de calorimetria, que é a parte matemática. E nós vamos para o último exemplo aí de exercícios, que é a troca de calor. Acompanha aí, vestibulando. Na telinha aí. Aí o nosso blog, né? Mais de 800 aulas gratuitas aí, tá certo? Então é o ensino médio completo aí. Nós agradecemos aí mais de 2 milhões de acessos aí dos vestibulandos aos nossos alunos. É só acessar o nosso blog aí, professorluiscarlos.blogspot.com, tá aí na telinha, ó, tá? E você tem mais de 800 aulas gratuitas para você. Então, voltando aí à questão, ó, um bloco de material desconhecido e de massa 1000 gramas encontra-se a temperatura de 80 graus Celsius. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material, mas de massa 500 gramas e que está em temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Qual a temperatura que os dois alcançam em contato? Considere que os blocos estejam em um calorímetro. Então ele disse que um bloco de 1000 gramas encontra a 80 graus Celsius e um outro bloco do mesmo material de 500 gramas encontra 20 graus Celsius. Aí juntou os dois. Ele quer saber qual a temperatura de equilíbrio. Ele diz, considere que os blocos estejam em um calorímetro. O que é calorímetro? Vestibulando, para cá, para cá, para cá, para cá. Ó, vestibulando, o calorímetro, Jonathan, que sumiu pretão aqui na frente, o calorímetro, ele é um aparelho que não permite que entre ou saia a troca de calor. Então, um calorímetro, ele permite que o calor que sai do bloco A vai só para o bloco B, ou do B vai só para o A. Então, que a troca de calor só vai ocorrer entre aqueles dois componentes. Então, quando ele diz que está dentro de um calorímetro, é porque se eu colocar um corpo A aqui a 80 graus Celsius, um outro a 20, se eu encostar, eles vão ter uma temperatura de equilíbrio, mas o próprio ar vai interferir, vai participar também. Então, eu tenho que levar em consideração a troca de calor também com o ar. Ok? Então, quando ele colocou dentro do calorímetro, o calorímetro ideal, ele considera que o calorímetro nem recebe nem troca. Na verdade, não existe um calorímetro ideal, tá? Um utensílio assim que não receba, não interfira nessas trocas de energia. Mas o calorímetro, eles são feitos em laboratório com material que troca o menos possível, participa o menos possível nesse processo, ok? Mas nesse caso, ele está considerando o calorímetro ideal, então a gente vai considerar que o corpo que estava a 80 graus Celsius, quando foi colocado a um outro corpo a 20 graus Celsius, que o de 80 graus vai diminuir, o que de 20 vai aumentar. Ele quer saber qual é essa temperatura final. Então vamos reler novamente a questão e vamos resolver como a gente faz em qualquer prova, em qualquer exame, em qualquer vestibular, ok? Volta lá a questão. Um bloco de um material desconhecido de massa 1000 gramas encontra-se a temperatura de 80 graus. Ao ser encostado em outro bloco do mesmo material de massa 500 gramas e temperatura ambiente 20 graus. Qual a temperatura que os dois blocos alcançam em contato? Então, se esse de 80 vai encostar nesse de 20, o de 80 vai diminuir, o de 20 vai aumentar. Ele quer saber qual é a temperatura final. Como é que a gente faz isso? Ora, a soma dos calores vão ser igual a zero, porque o que um cedeu, o que o outro recebeu, quando eu somar vai ser zero, já que só vão existir os dois corpos aí, Q1 e Q2. Então, é um problema que nós vimos em sala de aula, hoje aqui nós estamos vendo a parte matemática, é só somar o que um recebeu com o que o outro cedeu e isso vai dar zero, já que o calor que um perdeu, o de 80, vai para o de 20 e o de 20 vai para o de 80. Então, só os dois vão interagir aí. Então, qual é a formulazinha? MC ΔT mais MC ΔT. Quanto é a massa do primeiro? 1000. O calor específico eu não sei, vou botar C, que ele não deu. Quem vai ser a temperatura do primeiro? O primeiro está a 80, então vai ser a final, que eu não sei quanto é, o que eu estou querendo, menos 80, que era que ele tinha. Quem vai ser a massa do segundo? 500, que a massa era menor, C, que ele não deu, C ele não deu, e ΔT que estava a 20, então vai ser a final menos 20. Então é só fazer essa conta aí matematicamente, tá? Então vai passando uma para o lado ou para o outro, eu vou cortar aí esse C, né? Então cortando esse C, já adiantando, passando para o outro lado, vai ficar como 1000 TF menos 80 igual
a 500 TF menos 20. Então, é só fazer essas continhas aí. Jonathan, tira o símbolo aí da TV União, bem rapidinho. Então, é só fazer essas contas aí, ó, que você só tem uma incógnita, que é a temperatura final, você vai encontrar qual é a temperatura final desses dois corpos, ok? Então, é só fazer MC ΔT, porque o corpo que estava a 80 graus Celsius vai perder calor para o corpo que estava a 20. Então, eu somo que a conservação do calor no final é zero, porque o que um perdeu, o outro vai ganhar, igual a zero, corta os calores específicos que ele não deu, e aí fica uma expressãozinha fácil, que é só a gente aplicar e achar a temperatura final, ok? Então, vai ficar 1000 TF menos 80, vamos continuar aqui, então vai ficar 1000 TF menos 80 vezes 1000, 80.000, igual a 500 TF menos 500 vezes 20, né, vai dar 10.000. Foi 500 vezes 20, ok? Aí aqui, passando tudo, TF para um lado, tudo que não tem, vai ficar 1000 TF menos 500 TF. E aqui estava menos 1000, mais 80.000, menos 1000, né? Então, vai ficar 79.000, ok? Aí é só fazer as contas. 1000 menos 500 vai dar 500, então vai ficar 500 TF igual a 7.900, 79.000, quer dizer. Aí passo o 500 dividindo e eu tenho a temperatura final, ok? Então, é isso daí, pessoal. É só fazer as continhas aí direitinho que você vai encontrar o problema aí, o que é que vai ocorrer, ok? Sim, aqui, perdão, né? 80.000 menos 10.000 dá 70.000, né? Eu botei aqui 79.000, tá? 70.000. Aí é só dividir aí os 70 aí pelos 500, né? Que você vai encontrar a resposta final, ok? Ok? Então, vai ficar, ó, corta aqui esses dois zeros. Peraí, corta esses dois zeros. E aí você, olha, para cá, vestibulando. Então, é só fazer essas continhas aí matematicamente, cortava os dois zeros lá, que você ia ter a temperatura final. Lembrando que esse problema está aqui ao vivo, né? Nós tivemos até um problema aí no computador, mas já está resolvendo aqui. E você foi aqui um pouco rápido, mas daqui a uns 10, 15 dias, essa aula vai ser editada, vai ser organizada e nós vamos passar para vocês aí, bem direitinho, essa questãozinha, tá certo? Então, era só o finalzinho aí as contas que a gente fazia aí bem rapidinho para vocês, ok?